Está escrito em Romanos 5, verso 1 e 2: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado a essa fé pela graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu quero falar um pouco nessa manhã, de forma breve e sucinta, rapidamente, sobre a nossa justificação, sobre a fé que nos justifica, sobre a nossa união com Deus por meio do Senhor Jesus. O texto, irmãos, diz claramente que o homem é justificado pela fé. Logo, nós entendemos uma coisa muito importante: que se apenas nós somos justificados pela fé, significa que nós não estávamos justificados, que nós éramos pecadores separados de Deus, que nós vivíamos, por melhor que fosse nossa conduta, não bebia, não fumava, não se prostituía, não ia aos forrós da vida, melhor que fosse a sua conduta, você era um ímpio condenado ao inferno. Contudo, você alcançou a justificação, não que você tenha ido à procura dela, mas porque o próprio Deus te justificou. E Ele fez essa justificação pela fé. E essa fé é a fé que temos em Cristo. Ou seja, qualquer pecador, por quem Cristo morreu, pode ser justificado. Justificado é declarado justo, é ter seus pecados absolvidos, ter seus pecados removidos, seus pecados apagados, extintos, extinguidos, esquecidos, jogados no mar do esquecimento, de modo que Deus não lembra mais. Qualquer pecador por quem Cristo morreu, eu me expresso dessa maneira porque eu creio na expiação limitada, que Cristo morreu pelo povo eleito. Então, qualquer pecador por quem Cristo morreu, ele pode alcançar a justificação no momento em que ele crê em Cristo. Não importa o que ele tenha feito, não importa o que ele tenha praticado, não importa o que ele tenha realizado. Ele pode ter sido um terrorista, pode ter matado 1 milhão de pessoas, mas se nos planos de Deus, nos propósitos de Deus, pela soberania de Deus, Deus resolve dar a ele a capacidade de crer, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se pela soberania de Deus, ele aprover a Deus, dá fé àquele indivíduo, para que ele seja justificado, Deus assim o fará. Porque Deus deu a mim, Deus deu a você, e nós não pagamos nada por isso. Nós não produzimos essa fé dentro do nosso coração. A única fé que nos justifica é a fé em Cristo Jesus, é a fé no genuíno Evangelho, no Verbo de Deus, no Logo de Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, aquele que se fez carne e habitou entre nós e pregou o Evangelho, no Evangelho dos Santos Apóstolos, na Santa Doutrina. Somente tendo essa fé nesse Cristo, nesse Evangelho genuíno e verdadeiro, é que nós podemos ser justificados. Logo nós podemos ser justificados, ou seja, perdoados, apagados nossos pecados. Logo nós compreendemos outra coisa, irmão. Você está dizendo que a justificação, eu alcanço o perdão dos pecados. O Deus me declara justo, embora eu sendo um pecador, mas Ele me declara justo, pela vontade dEle, irmão. E eu só posso alcançar isso pela fé. E essa fé é um dom que Deus nos dá. Logo, nós não temos mérito nisso. Logo nós entendemos, se é pela fé, e a fé é um dom de Deus, então não é pelas obras. Aí quando nós olhamos que a justificação não é pelas obras, nós vemos dois aparentes conflitos dentro da Escritura. Primeiro nós vemos Paulo dizendo que ninguém é justificado pelas obras, lá em Romanos. Depois nós vemos Tiago dizendo que sim, o homem é justificado pelas obras. Como compreender isso? Paulo está dizendo que ninguém é justificado pelas obras, as obras da lei, as obras ritualísticas, as obras cerimoniais. Que ninguém é justificado pelo simples fato de ser judeu, ninguém é justificado pelo simples fato de praticar o judaísmo, ninguém é justificado pelo simples fato de cumprir os ritos da religião judaica. Era isso que Paulo estava dizendo. Ninguém vai ser justificado por cumprir os ritos da religião judaica.
Em contrapartida, quando Tiago diz que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, Tiago está se referindo àquelas obras que são os frutos da nossa fé. Porque Tiago diz que fé sem obra ela é morta. Logo, se eu tenho a fé em Cristo, a fé salvífica, logo eu preciso também ter obras que acompanhem essa fé. E então nós entendemos que a nossa salvação não depende nem das nossas obras, em cumprir obras religiosas do judaísmo. Ninguém vai ser salvo por cumprir obras religiosas do judaísmo, porque guarda sábado, porque paga dízimo, porque sacrifica cordeiro. E o homem também não vai ser salvo por praticar a fé piedosa e a fé misericordiosa, como distinguiu John Wesley. Eu aprendi ontem com um professor lá da faculdade, que é wesleyano. E ele diz que ninguém vai ser justificado por praticar as obras piedosas e as obras misericordiosas. E as obras piedosas qual é? É aquela que a pessoa ora, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa jejuma. Obras piedosas. O islamismo leu ao Corão, ora e jejuma. Os católicos praticantes fervorosos leem a Bíblia, interpretam do modo deles, oram e jejumam. Mas as obras piedosas em si não podem garantir a nossa salvação. E as obras misericordiosas, que são as obras nas quais nós ajudamos as pessoas necessitadas. Nós ajudamos uma pessoa que está passando dificuldade, necessidade, privações, e você vai lá e faz uma coisa por aquela pessoa. Obras misericordiosas também não pode garantir nossa salvação. Nenhum tipo de obra pode garantir a nossa salvação. Todavia, porém, as obras piedosas, oração, leitura bíblica e vídeo de oração, faz parte da vida do crente convertido, do crente que vai ser salvo. As obras misericordiosas, ajuda do pobre, do necessitado, socorrer o aflito, o irmão, faz parte da obra do crente salvo, do crente convertido. Ele não faz isso para alcançar a salvação, ele já está salvo, ele já está justificado porque ele crê em Cristo. Ele faz isso como fruto da salvação dele. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmão, que nós somos justificados pela fé somente. Somente, unicamente pela fé. Pastor Jadel, o que é que justifica o homem? As boas obras? Não. Pastor Jadel, o que é que justifica um homem? A prática piedosa? Não. Pastor Jadel, o que é que justifica um homem? O fato de fazer parte de uma denominação evangélica? Não. O que é que justifica um homem? O fato dele saber falar bem? Não. O fato dele ser uma pessoa boa? Não. O fato dele não praticar as coisas do mundo? Não. E o que é que justifica um homem, pastor? Quantas coisas? Apenas uma, não duas, nem 1,5, nem 1,99, apenas uma. E a fé em Cristo Jesus. Eu pergunto, você tem essa fé? Se você tem essa fé, que te leva a produzir frutos de piedade e de misericórdia, que te leva a andar e a viver no temor do Senhor, então você está justificado, você é salvo. E no momento que você é justificado, você é salvo, você é selado com o selo do Espírito Santo, o selo da promessa. Na linguagem da agricultura, nós dizíamos que você foi ferrado, marcado, registrado, no termo civil, registrado. E quando um agricultor, um pecuarista, melhor dizendo, que cria animais, gado, e quando ele ferra o seu gado e coloca ali a sua marca, por mais que o ladrão venha e roube, ele tem o direito de ir lá e resgatar com toda a autoridade. Porque é dele, pertence a ele, é propriedade dele, ele que pagou, pertence a ele. Assim é você nas mãos de Jesus Cristo. Ninguém pode te roubar, ninguém pode te levar. Contudo, por quê? Porque você foi comprado pelo sangue de Cristo. Contudo, se fosse possível ao Satanás te roubar, ainda assim Deus iria te buscar. É por isso, meu irmão, que eu tenho a fé, ela é guardada no nosso coração em saber que os nossos familiares que são de Deus, mesmo que em algum momento o mundo tenha sequestrado eles, Deus os trará de volta, porque eles foram comprados, é Deus.
Ninguém pode roubar. Jesus disse: ninguém as arrebata da minha mão. O Pai que me deu é maior do que eu, e ninguém tira da mão dele. Porque foi pago um alto preço. Sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Ele fez isso por nós. Ele comprou a nossa salvação, Ele pagou a nossa salvação. Paulo disse: o escrito de dívida que nos era contrário, mas não podia pagar, Ele rasgou, encravou ela na cruz, e pagou e apagou. Aí Paulo vai complementar isso em Romanos capítulo 9. Então quem vai ousar intentar acusação contra um eleito de Deus, se é o próprio Deus quem te justifica? Quem vai tentar acusar um eleito de Deus, se é Deus quem te justifica? Ninguém. Porque por mais que eles acusem, a acusação não tem valor nenhum. Vai nos acusar diante de quem? É como um menino que corre: mamãe, o Zezinho lá na escola jogou uma pedra para mim. Quem? Aí a mãe vai tentar tirar satisfação, vai conversar com a mãe do Zezinho. Mas com Deus a coisa é diferente. Com a salvação a coisa é diferente. Quem vai chegar para me acusar? Vai me acusar diante de quem? Diante do promotor, diante do juiz? Isso não vai valer nada. O mais que eles podem me dar é um mês de cadeia, um ano de cadeia, um tempo de cadeia, meu irmão. Se eu tiver feito, porque eu preguei o evangelho, era proibido pregar. Eu distribuí um folheto, era proibido distribuir. Mas vai me acusar diante de Deus para ver. Vai alguém acusar você diante de Deus? Para ver. Entra por um ouvido e vai sair pelo outro. Porque quem nos acusará diante de Deus, se nós fomos justificados por Ele? É aquela velha história: Senhor, como é que o fulano fez isso, fez aquilo e agora é crente? Que vai acusar diante de Deus, se Deus é quem te justifica? Ele vai dizer: filho, você está reclamando de quê? Você está achando injusto? Eu estou achando injusto, pois saiba que foi eu quem justifiquei ele. E por que o Senhor fez isso? Porque Ele creu no meu filho, no meu evangelho, na minha palavra. E por que Ele creu? Porque me aprova, é a minha vontade soberana de dar o dom da fé a Ele. E por que o Senhor não deu para aquela velhinha de 80 anos, Senhor, que é idólatra, que é idólatra, que vai segurar porque ela é idólatra? Porque eu não quis dar, eu dou a quem eu quero, eu sou soberano. Por isso Deus resgata bandido, resgata traficante, resgata estelionatário, resgata mentiroso, prostituta, adulta, lava ele, purifica ele, branqueia ele e torna ele um santo no meio da igreja. Mas qualquer um, seja qualquer um, que tenha vindo para a igreja que eu digo a igreja evangélica, né, que diz que prega o evangelho, mas que viva da mesma forma como vivia, que pratique as mesmas obras que praticava, que seja o mesmo mentiroso, o mesmo imoral, o mesmo pervertido, o cara que nunca mudou, ele só anda embaixo do braço, bota gravado no pescoço, dá glória a Deus, aleluia, se batiza, toma santa ceia, ele não passa de um condenado. Não houve mudança, não houve transformação, não houve novo nascimento, regeneração. E eu quero lhe dizer, eu quero lhe informar e fique bem informado: onde o Espírito de Deus habita, há inevitavelmente regeneração. Onde o Espírito Santo de Deus habita, há inevitavelmente novo nascimento, transformação. Se não tem transformação, aí eu sou um eleito, eu sou predestinado, eu sou calvinista. Vai para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque o Espírito de Deus não está aí. E por que você disse que não está? Porque a Bíblia diz que o fruto manifesta quem é a árvore. Obras da carne levam à condenação. Paulo é claro em Romanos 8. Obras do Espírito levam à vida eterna. Isso por quê? Porque mostra quem tem o Espírito, quem não tem o Espírito. Então, meus amados irmãos, nós somos justificados unicamente pela fé. E quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Olha só.
Isso quer dizer que nós não tínhamos paz com Deus. Nós éramos inimigos, separados, mortos, condenados. Mas agora nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus, estamos unidos com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Ele nos uniu com o Pai. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Que Cristo é a própria igreja lá no céu, à direita do Pai. E a igreja é o próprio Cristo aqui na terra. Olha como é tremendo isso. Claro. Onde é que um dia, olhando para a irmã Valda ali, onde é que um dia a irmã Valda vai dizer: Danilo, eu vou ali comprar o pão. Ela deixa a cabeça dela na mesa e vai só com o corpo? Não dá. Se ela fizesse isso, o Danilo saia correndo dentro de casa. Mesmo jeito é Cristo e a igreja. Não tem como Cristo separar a igreja. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia garante isso. Ele está lá, nós estamos com Ele lá. Ele vive, Paulo disse, Ele vive para interceder por nós. E nós vivemos aqui para batalhar por Ele, pelo Evangelho dEle, pela verdade dEle. Não por nós mesmos, como diz Paulo, mas pelo Espírito que habita em nós, que Ele nos deu. Então, irmão, nós éramos inimigos, estávamos afastados. E agora estamos próximos, porque cremos em Cristo, estamos próximos do Pai, reconciliados com o Pai. E nós temos entrada pela fé em Cristo a essa graça da salvação, de estar próximo de Deus, salvo. Então, ele, no final do verso número 2, então, nessa graça nós estamos, na qual estamos firmes. Pelo qual também entramos, temos entrada pela fé a esta graça, a graça de nos reconciliar com Deus, a graça da salvação. Nós temos entrada à salvação pela fé em Cristo, na qual estamos firmes. Ou seja, o eleito, o crente, justificado, ele está firme. Ele está firme. Mas que ele passe lutas, combates e embates, mas ele está firme. Quando eu digo firme, irmão, não me refiro a uma placa de igreja. Você sabe o que quer dizer firme? Firme no Evangelho. Firme na verdade. Firme na palavra. Firme nos caminhos do Senhor, firme na genuína doutrina, na genuína mensagem. Ele diz, então, na qual estamos firmes. O crente eleito, o crente salvo, o crente justificado, ele tem firmeza na sua fé. Ele tem firmeza nas suas convicções com Deus, com a palavra. Ele está disposto a abrir mão de tudo que ele aprendeu, para poder aprender Cristo, para poder aprender a verdadeira palavra de Deus. Ele diz, e também nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não nos gloriamos na lei? Não nos gloriamos nas obras da lei? Não nos gloriamos em nossas boas obras, em nossas práticas piedosas e misericórdias. Nós nos gloriamos em Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança, eu já falei para os irmãos, é a expectativa viva, com alegria. É nutrir expectativa com alegria, por algo que se espera. Nutrir, alimentar uma expectativa com alegria, com prazer, por algo que eu estou esperando. Isso é esperança. Então nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a glória de Deus eu poderia, no contexto que eu estou lendo aqui, poderia distinguir ela em duas situações. A glória de Deus, de estarmos unidos a Deus, não sermos mais inimigos, mas unidos a Deus por meio de Cristo. E a glória de Deus, a salvação eterna, a vida eterna. Então nós nos gloriamos nisso. Estarmos unidos a Deus não porque merecemos, mas pela fé que Ele nos deu para nos unir a Ele. Pela morte de Cristo na cruz do Calvário para nos unir a Ele. Cristo morreu para nos salvar e ressuscitou para nos justificar. E a glória de Deus, porque quando tudo findar, nós iremos morar com Ele na eternidade, na glória.